Estou recebendo no estúdio o Dr. Maurício Marchesi para falarmos sobre as novidades que os homens estão tendo. Porque nós falamos muito, Dr. Maurício, já mandando a primeira pergunta das mulheres. Mulheres próteses disso, próteses daquilo. E de repente, bom dia, chegou a vez dos homens? Bom dia, Edson. Sempre um prazer enorme estar aqui, né, com a tua audiência. É muito bacana. Então, assim, a gente vê a questão de estética feminina. Isso já é muito, acontece demais, né? Tem vários cirurgiões plásticos, fazem cirurgias para aumentar a mama, fazer a escultura do corpo, né? Essa parte da questão de estética feminina, genital, né? De alteração, linfoplastia. Então, assim, muitos homens vão no consultório e eles, né, questionam. Eu também queria melhorar assim, a questão essa estética genital do pênis mesmo, né? É possível isso? Sim, isso é possível, né? Homens que querem eventualmente ter um aumento do calibre, né, um engrossamento peniano é possível de forma segura e eficaz. Homens que às vezes têm aquela questão do excesso de pele, o prepúcio, né, que querem melhorar esse aspecto, fazer uma cirurgia de circuncisão ou apostectomia, melhora a questão estética, é possível, né? Às vezes alguns homens que têm aquela região onde fica acima do pube, chama Monte de Vênus ou Monte Púbico, né, Monte do Pubis, que fica aquela região mais levantadinha, às vezes um paciente um pouquinho mais gordinho, que tem um pênis um pouquinho mais embutido, é possível também melhorar isso, né? Quer dizer, hoje os homens, então, eles podem, se quiser, ficar diferentes. Sim, exatamente. Pode realmente ter um incremento, uma melhora na visualização da sua genitália externa. Antes do senhor explicar e dar algumas informações para as pessoas que nos acompanham, e depois eu vou apresentar o vídeo completo no YouTube e nosso canal, uma pergunta que eu tenho aqui, ontem quando eu anunciei, um ouvinte, Edson, perguntar ao doutor Maurício, disfunção erétil, quais as causas e o que na verdade é? Sim. Esse é um tema realmente muito importante, né, e muito comum nos homens. A gente sabe que mais ou menos de 40% a 50% da população masculina, a partir de 40 anos, vai ter algum grau de problema de ereção de impotência, conhecido como disfunção erétil. E tem graus leve, moderado, até graus graves de disfunção erétil, né? Então o que é isso? A impossibilidade do homem ter uma ereção para ter uma penetração, uma relação sexual satisfatória com penetração. Isso é disfunção erétil. Né, o homem que o pênis realmente não tem essa ereção adequada, está mais flácido, não atinge essa ereção e impossibilita o ato sexual. E o que provoca, doutor? Boa pergunta. Então, ao avançar a idade, a tendência é que piore. Por conta do quê? Envelhecimento do homem, problemas às vezes de pressão alta, de diabetes, né? A gente tem uma causa também de problema de ereção em jovens, né? Que muitas vezes por conta de a parte psicogênica, psicológico afetado, ansiedade, isso também provoca distúrbios de ereção no homem, né? Então, isso é uma consulta, né, com um urologista, uma consulta mais, né, alguns exames laboratoriais, consegue eventualmente definir qual realmente a causa, né, dentre inúmeras causas que existem. Por exemplo, quem faz cirurgia de próstata, porventura você tem lesão desses nervos que possibilitam a ereção no homem e o homem pode ficar impotente. Várias causas. O homem pode quebrar o pênis? Isso, existe a questão da fratura peniana, né? Geralmente o homem que numa relação sexual ele tem a ereção, né? O pênis está em estado ereto e a hora que ele está penetrando a vagina pode eventualmente escapar. E a hora que vai retornar a vagina, ele pode ir diretamente no osso da pelve da mulher. E aí, ele, de uma forma bruta, ele dobra o pênis e isso causa uma fratura. Então, pode ocorrer um sangramento ali nos corpos cavernosos, que são essas câmeras de sangue, que são preenchidas de sangue, que levam a ereção no homem. Então, se de repente ele de forma bruta, ele bate na pelve, ele dobra rapidamente e causa um sangramento. E pode dar um hematoma grande. Às vezes tem que fazer até cirurgia. Para esse caso é uma cirurgia. Então, existem casos leves, que o tratamento é conservador, não precisa ser feito nenhuma cirurgia. Agora, quando realmente é uma fratura que extravasou muito sangue, rompeu realmente esse corpo cavernoso, às vezes tem um aspecto até de um hematoma grande, alguns falam um aspecto de uma berinjela, né, que enche de sangue, aí realmente é um tratamento cirúrgico, 100% cirúrgico, fazer uma costura daquela região onde teve a fratura, né? Eventualmente até tem uns casos que são mais complexos, que a lesão chegou na uretra, que é o canalzinho onde passa o xixi no homem. Tem que fazer, às vezes, até a costura da uretra. Então, gente, cuidado na hora da relação, né? Aquele sexo realmente muito agressivo, né? Isso eventualmente pode ter risco de lesão. Bom, muitas pessoas podem estar nos ouvindo, nos acompanhando e, nossa, mas que assunto. Gente, passou da hora de nós sabermos tudo para que nós possamos informar a todos. Por exemplo, quando falamos da harmonização facial,
A harmonização facial é popular, né? Quem quer melhorar a aparência do rosto, o meu nariz é muito grande, vai, faz uma harmonização, e agora chegou a vez do homem também ter a sua harmonização. Esse tipo de harmonização que nós estamos falando com o Dr. Maurício Marchesi. O procedimento estético dizem que pode render para o homem até 5 centímetros a mais, pode mesmo? Então, eu tive agora, Edson, legal a oportunidade de estar vindo aqui, que eu tive agora recente, quase 2 meses, pouco menos de 2 meses, em Miami, e eu fiz um treinamento com um médico muito famoso no mundo inteiro, chamado Dr. Paul Perito, que ele desenvolveu uma técnica chamada Urofil. Tá? Essa técnica, ela é para fazer o engrossamento peniano. Você aumenta o diâmetro, você engrossa o pênis. Em alguns casos, você pode aumentar de 1, 3 até 4 centímetros, né, a depender da quantidade da substância que você aplica. Né? Então é um procedimento seguro, feito em consultório com anestesia local, e a gente consegue ter esse ganho em diâmetro do pênis. Essa harmonização, esse aumento de diâmetro no próprio consultório, porque ela é menos invasiva do que, por exemplo, aumentar? Isso, realmente. Não é um ato cirúrgico, né? É um procedimento feito no consultório com anestesia local. Não precisa de procedimento cirúrgico. Então, ele é bem seguro e não é verdade que não aumenta, não tem um aumento de comprimento. Existe um aumento no diâmetro, no calibre. Né? E essa substância, ela uma vez injetada, né, você faz isso, você consegue moldar, né, ao redor das camadas do pênis, e esse paciente tem esse incremento que melhora muito a autoestima, a qualidade de vida. Né? Agora, muitas pessoas podem querer fazer, muitos homens, de repente, apesar da vergonha, porque é um assunto tabu para muita gente. Isso. Né? Muitos homens deixam de ir no urologista para fazer um exame da próstata. Isso. Eu tenho vergonha, eu sei lá onde é que o médico vai me... Gente, cara, o camarada tá morrendo de câncer na próstata e não vai no urologista. O que é que acontece? Então, infelizmente a gente realmente vê muito tabu, né? Homens que são muito conservadores, né? Diferente das mulheres que desde cedo, na adolescência, já frequentam o ginecologista, faz o exame ginecológico, né? Perdem essa inibição, esse medo de ser examinado. Já o homem realmente tem esse mais tabu. A gente percebe que realmente com o tempo está diminuindo um pouco, né? A gente tem falado temas mais sensíveis, né? Sobre pênis, que isso está deixando um pouco esse tabu de lado, mas a gente ainda observa culturalmente na sociedade essa dificuldade maior de procurar urologista. Uma pergunta feita aqui, ó. O cidadão que quer fazer uma harmonização destas, ele tem que ter cuidado com a expectativa, por exemplo, se ele tem um ali de 4, ele nunca vai ter um de 14, porque isso seria surreal, né? Realmente não é nada ganhos tão altos assim, né? São ganhos na questão do diâmetro, até 1, 2, até 3 centímetros, né? Alguns estudos podem falam em você injetar uma quantidade a mais até 4 centímetros. Mas isso que eu estou falando, gente, não é em comprimento, né? E sim no diâmetro, na largura do pênis. Então isso é feito de forma hoje muito segura, tem estudos mais de 8 anos sendo publicados, né, com riscos de complicação zero, né, porque antes, o Edson, aplicava substâncias que hoje são proibidas, como PMMA e como silicone. Isso não pode ser feito, está proscrito. Né? O silicone que a mulher usa para o implante de seio isso. É uma coisa. Não, esse silicone é diferente, né? Esse silicone para prótese de mama é o mesmo que a gente usa na prótese de pênis. É a mesma, o mesmo material. Silicone. Esse silicone ele é biocompatível, ele pode ser usado no homem e na mulher. Entendi, mas é que tem muita gente que gosta de fazer, de repente, no fundo do quintal e usa o silicone industrial. É uma coisa absurda. Isso está proscrito, não deve ser usado, né? Isso causa lesões, sequelas permanentes, deformidades, né, no órgão genital, problemas sérios de necrose, enfim, isso realmente não é essa mensagem importante que chega para todo mundo, que não pode ser usado, esse tipo de material. Doutor Maurício, por exemplo, o cidadão tem um diabetes muito alto, ataca muito ele e de repente ele ficou impotente devido a essa doença ou outro problema qualquer. O casamento dele, por mais que ele queira, ele não consegue manter aquilo que é natural entre um homem e uma mulher. Perfeito. Por quê? Porque ele tem um problema, aquela doença o impede de ter ereções. Sim. Hoje nós temos implantes para que este homem possa voltar a se sentir, agora eu estou bem? Sim. Então, um tema importante. Como que é o tratamento para problemas de ereção, para disfunção erétil, para impotência? A primeira linha de tratamento
são medicações. Né? Existem várias no mercado, nas farmácias, né? São medicações que facilitam a ereção. Comprimidos, né? Então são medicamentos, são um tratamento conservador, não é invasivo, você toma um comprimido algumas horas antes da relação e isso possibilita que chegue mais sangue ao pênis. É um vasodilatador, ele promove um influxo maior de sangue. Os medicamentos também geralmente são muito seguros, efeitos colaterais são poucos, alguns pacientes têm, mas a maioria não tem e responde muito bem, tá? Só que tem alguns pacientes que não respondem ao tratamento com medicamentos. Aí nós temos a segunda linha de tratamento. Existem as medicações são injeções, que são executadas diretamente no pênis, indolor, uma agulha bem fininha, né? A gente tem alguns exemplos aqui, quem estiver assistindo a gente, são agulhas finas que você introduz na lateral do pênis, né? Cerca de 5 a 10 minutos antes da relação você aplica isso no consultório, geralmente eu ensino os pacientes a fazerem isso. Existe até hoje uma canetinha que foi lançada também, que o paciente pode, é bem discreta, o paciente pode levar, né, e fazer a aplicação. Eu estou mostrando aqui no vídeo, para quem quiser ver o vídeo depois. Tá? E isso também proporciona uma ereção segura para o homem. Tá? Então é um outro tratamento que tem. Existe também até uma bomba de vácuo, eu não trouxe hoje aqui, que pode ser usada para estimular, que vai causar esse influxo de sangue na hora que você introduz o pênis nessa bomba. Você faz 2 vezes por dia, 10 minutos cada sessão, você consegue fazer uma ereção artificial. Né? Porque é um tema, apesar de tabu, é um tema muito importante, porque quantas pessoas estão sofrendo, quantos homens sofrendo com isso? Sim, muitos. A gente tem uma procura grande no consultório. Né? Então, assim, tem homens que também passaram por todos os tratamentos. Usou o remédio, não deu certo. Usou a injeção, não deu certo. Aí tem a terceira e última linha de tratamento, que seria aquela luz do fim do túnel, que seria a prótese peniana. Né? Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que é a prótese maleável, que seria essa, ou semirrígida. Quando eu olhei essa prótese aí, imaginei, meu Deus do céu, mas isso veio de onde? É África? E essa outra prótese que é inflável. Né? Na verdade, essa prótese realmente está o comprimento grande, é que a gente, não é que esse seria o comprimento todo do homem, do pênis do homem. Uma parte do pênis do homem fica dentro da pube, daquele osso, né, que geralmente cerca de 7 centímetros. Então a gente tem que ter uma prótese maiores, de mais de 20 centímetros, que para você colocar em todo o conjunto dentro do pênis. Doutor Maurício, me conta uma coisa, essa cirurgia da prótese para o homem que realmente não tem outra solução a não ser fazer isto, ela é demorada, ela tem problemas depois, o pós-operatório, como não é difícil, porque esse é o medo do homem. Isso. O homem fala, eu vou lá para fazer o exame de próstata, ele já morre de medo, agora imagine para operar aquilo. Não, boa pergunta. Então, assim, hoje, cada vez mais a tecnologia, né, tá sendo avançada dentro da medicina, e a gente tem cirurgias bem seguras também, rápidas, cerca de 1 hora, uma cirurgia de prótese peniana, pode ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte, geralmente fica internado de 12 a 24 horas, riscos de complicações são baixos, né, a prótese maleável, ela tem ainda menos complicação, porque ela não tem esse mecanismo hidráulico que existe na prótese inflável, quem está vendo o vídeo aqui, né, que a gente tem um reservatório que fica alojado do lado da bexiga. Você tem essa região do pump, que você aciona a bombinha, né, e aqui as hastes, os cilindros ficam dentro do corpo cavernoso do pênis. Tudo isso aqui fica interno, não fica nada para fora. Né? Então esse modelo é um pouquinho mais caro, mas ele tem mais tecnologia envolvida. Mas ambos têm segurança na instalação, ambos podem permitir essa rigidez penetrativa de novo, possibilitar a ereção do homem. Então, quando bem indicado, bem conduzido com um urologista que é especialista nisso, o tratamento é muito bom. Agora, nem todos, por exemplo, o senhor falou ainda há pouco da harmonização peniana, nem todos podem passar por ela, né? Não. Existem casos que alguns pacientes, a gente comenta, que tem uma coisa chamada transtorno dismórfico corporal. Né? Na verdade, a maioria dos homens que vão procurar uma melhora, né, na genitália, eles têm o tamanho, o comprimento do pênis normal. Né? Mas alguns homens têm esse transtorno dismórfico corporal que ele quer aumentar demais. Então, assim, esses casos eu prefiro nem atender. Né? Agora, pacientes que realmente estão sofrendo, que precisam de algum incremento, a gente vai ajudar sim. Agora, homens que realmente têm uma genitália tamanho normal ou querem algo que não existe, a gente evita, a gente até encaminha às vezes até para um tratamento psiquiátrico, porque são casos especiais, específicos. Seria igual aquela mulher que quer aumentar o seio de uma maneira que vai até atrapalhar a vida dela? Você imagina, mulher que tem uma prótese de mama com 500 ml, 1 litro. Isso não é fisiológico, não é normal, esteticamente é feio. Né? Pode dar problema na coluna, de peso, enfim. Então, em alguns casos assim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas de uma forma harmonizada, de uma forma sutil, suave, natural,
a gente consegue com bastante qualidade. O senhor falou aí que tem homem que não gostam da sua aparência, eles se incomodam quando o órgão sexual está flácido, não é legal, e aí ele vai atrás, ele quer mudanças. Isso, sim. Então, a exemplo de mulheres, tem muitos homens que buscam isso. Tem muitos homens que buscam isso. Há tratamento seguro, com eficácia comprovada, né? Então, cada caso deve ser discutido, avaliado, e existem tratamentos feitos no consultório ou no centro cirúrgico. É legal a gente desmistificar, tirar esse tabu, porque as pessoas têm vergonha de ouvir quando se fala sobre este ou aquele assunto. Eu perguntei ainda há pouco sobre a disfunção erétil, e agora vem uma pergunta, por favor. Edson perguntar ao doutor Maurício as causas do câncer de próstata. Certo. Quais as principais causas? Olha, então assim, vai chegar o Novembro Azul, né? Depois até nessa época eu com certeza à disposição para vir aqui também conversar sobre isso. O câncer de próstata, assim como qualquer outro tipo de câncer, ele está relacionado a hábitos de vida não saudáveis, como o tabagismo, cigarro, sedentarismo, né? E questão também genética, hereditariedade. A gente sabe, por exemplo, quem tem um pai com câncer de próstata aumenta 2 vezes a chance de ter câncer de próstata. Quem tem um irmão aumenta 2,5 vezes. Né? Então, a mensagem é ficar atento na questão familiar e também fazer exames periódicos, né, em consultório, a partir de 45, 50 anos, que é o exame do PSA, eventualmente fazer o exame do toque retal, que a gente consegue detectar precocemente a doença. Para que aquelas pessoas que não sabem, o PSA é um exame através do sangue e ele não tem necessidade do toque retal. O PSA é um excelente exame, que é uma enzima produzida exclusivamente pela próstata, e quando o paciente está num câncer de próstata, geralmente esse valor sobe muito no exame de sangue, e você consegue, tem uma coisa diferente, vamos avaliar, né? Então ele consegue dizer para a gente, fique mais atento a esse paciente, quando o PSA sobe. Né? Mas não que ele não é específico para câncer de próstata, ele também na doença de quem tem próstata grande, que é a doença benigna da próstata, pode aumentar o PSA, quem tem prostatite, uma infecção da próstata ou infecção de urina, pode aumentar o PSA também. É a educação realmente dos pais que provocam esse tabu, porque as mulheres, foi o que o senhor frisou, né? O doutor frisou. Desde pequenas as mulheres são acompanhadas do ginecologista pela mãe, e o homem não, é largado. Meu pai não me levou e eu também não levei meu filho ao consultório, ao urologista, porque é um tabu. Eu fazer exame. Não, isso não, eu não, dá dor. O que acontece? É cultural mesmo, né? Realmente vem desde a infância. Então, enfim, essa oportunidade que você está passando agora para falar com mais pessoas através da internet, através da rádio, é importante, né, para você disseminar a informação e diminuir esse impacto, às vezes negativo, de um homem ter que procurar um médico, um urologista. Não, isso pode ser uma forma muito natural, né? E assim, se a gente quiser viver mais com qualidade, por que não procurar ajuda, né? E se descobrir algo precoce, uma doença inicial, tratar e viver por mais tempo. Então, uma pergunta que eu acredito que muitos homens gostariam de fazer a um especialista e talvez tenham vergonha. Atenção, você que me ouve para a pergunta. Os homens, em sua grandíssima maioria, se pergunta: qual é a média do tamanho do instrumento sexual masculino? Isso, boa pergunta. Porque então, todo mundo fica naquela, fulano qual é a média? Então vamos lá, teve um estudo, tá, feito na Inglaterra, que foi compilado mais de 20 estudos e mais de 15 mil voluntários, homens voluntários que se propuseram a fazer. A média, uma média internacional, foi de 13,2 centímetros do pênis ereto, tá, ou esticado até o máximo, tá, em comprimento, certo? Um estudo nacional brasileiro feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou a média do brasileiro um pouquinho maior de 14,2 centímetros. Tá? Isso é média, em homens menos e homens mais. Seria de 12 a 14,5. Isso, 12 a 14,5 centímetros em comprimento, né? E diâmetro seria cerca de 9 centímetros, ele flácido, 6 a 9 centímetros, e ele em ereção de 11,5 centímetros. Tá? O homem tem uma vergonha, né? Eu fico impressionado como é que você começa a tocar nos assuntos, as pessoas vão aproveitando e... Doutor Edson, pergunta para o doutor, qual o tempo de uma prótese peniana, o tempo de durabilidade? Tá, ele colocou a prótese peniana. Isso. Qual a durabilidade dela? Então, uma boa pergunta. Teoricamente é para durar pro resto da vida, né? Mas a gente sabe, tanto que a prótese peniana, a maleável, são duas
2 fabricantes internacionais que fazem nos Estados Unidos, fabricam, eles dão uma garantia de 10 anos. Então, mas teoricamente tem homens que com prótese há mais de 20, 30 anos. Assim como prótese de mama, também existe, teoricamente, por resto da vida, mas eventualmente 10, 15 anos pode ser que tenha que ser trocado, ou eventualmente se tiver alguma complicação, uma infecção, ou o paciente que às vezes fraturou a prótese, também tem que ser trocado. A pergunta também, que em nosso horário também... Nossa, quando o assunto é tão interessante, vai longe, bacana, né? A pergunta, esse material que é colocado para aumentar, qual o tempo de duração? Ele dura quanto tempo? Quantos anos? Isso, boa ele pergunta. Vai deixar ele mais grosso? Isso, ficaria quanto tempo? Esse material, ele é estável, né? Mas ele é absorvido com o tempo pelo corpo, né? Por isso, e ele é uma substância que o nosso próprio corpo tem. Então, por isso que não tem risco de rejeição, risco muito baixo de complicação grave, ou quase zero de complicação grave. Então, ele pode ficar até 2 anos, geralmente. E geralmente a gente recomenda que depois faça uma nova aplicação anual para manter, né, esse volume que foi conquistado nas primeiras aplicações. O que o senhor diria para encerrarmos o nosso bate-papo, que é tão legal, informações novas, para aquele homem que está preocupado porque ele não está de bem consigo mesmo? A mensagem é, existe tratamento hoje para tudo que você possa imaginar. Problema de ereção, a gente consegue ajudar, você pode melhorar a sua qualidade de vida. Problema de estética genital masculina, é possível melhorar também, né? Então, isso pode afetar o psicológico do homem, pode deixar ele às vezes depressivo. Então, procure um urologista especializado no assunto, que existe tratamento, existe solução. Não há necessidade, né, de ansiedade, realmente, às vezes, até de depressão por conta disso. Então, existe uma resposta hoje que a gente pode dar numa consulta no consultório, a gente consegue falar bem sobre isso. E eu fico à disposição. E eu agradeço a sua vinda até aqui. O senhor citou um fato importante. Existem homens depressivos por causa disso. Existe. E muitos morrem de vergonha. Outros, por exemplo, teve um cantor famoso, acho que é do Hugo e Thiago. Do Hugo e Thiago. Certo. Ele fez uma cirurgia um tempo atrás, tiraram uma onda no rapaz, o Brasil inteiro tirando onda nele. Meu Deus! Exatamente. Ele foi querer melhorar a estética peniana dele, é um direito dele, ele pode fazer isso. E, enfim, isso foi repercussão grande, legal, que às vezes vai quebrando alguns tabus, né? Então foi interessante e existe a possibilidade de melhorar sempre. Então, apesar dos tabus, temos que quebrar os tabus, não termos vergonha. Você já viu uma mulher que colocou uma prótese mamária ficar com vergonha? Pelo contrário, ela se sente mais poderosa e ela está no direito dela. E o homem também. Perfeito. Doutor Maurício, obrigado por ter vindo. Edson, agradeço bastante. Eu estou com um canal no YouTube, quem quiser acompanhar lá, né? Escrever Maurício Marques YouTube, tem alguns temas bem interessantes. E a gente está sempre à disposição, eu agradeço bastante. Muito obrigado, doutor Maurício Marques, urologista, e o assunto mais do que especial, informativo.